Olá! Na aula de hoje nós vamos fazer a retomada da geografia industrial. Eu sou o professor Paulo Moura e estarei com você nessa aula. Convido você, convido a sua família para estar conosco, participando desse momento interativo. Hoje então nós vamos fazer essa retomada, como eu havia dito, sobre a questão da industrialização do espaço geográfico. Então, os tipos de indústrias e o processo da industrialização brasileira. Então, fique comigo e me acompanhe. Eu quero trabalhar com vocês, nessa primeira aula, a questão dos setores da economia, né? Então, a gente sabe que a economia ela é parte profundamente importante dentro de um país, dentro de uma nação, para que haja o desenvolvimento dessa nação. Então, os setores da economia, nós temos aqui no nosso slide as etapas, né? As etapas dessa produção. Então, a parte do extrativismo, que é a questão da natureza. Então, aqui nós temos todo o processo de busca de matéria-prima através de derrubada de árvores, corte de madeiras, enfim. Isso vai para fábricas, né? Fábricas, normalmente essas fábricas de móveis, então com um comércio local, né? Então, você tem aí a produção que vai buscando sempre o manejo dessas áreas em si. A prestação de serviço, aí nós temos a questão dos transportes, né? Tipos de serviço. Então, o homem transporta essa madeira, obviamente, o corte dessa madeira, a matéria-prima buscada na natureza, ela precisa, obviamente, passar por um processo de transporte. Você tem que levar ela até os locais onde será feita essa transformação dessa matéria-prima. Posteriormente, então, empresas de transporte vão trabalhar com isso e também nós vamos ter aí a questão da empregabilidade. Então, a empregabilidade também para os setores de transporte. Então, essa matéria é levada até as fábricas, onde há toda uma transformação e chega então ao consumidor final. Tá? Então, a indústria, na verdade, ela é a parte transformadora, é a parte, então, final, aonde vai chegar, então, essa matéria-prima e vai desenvolver ali o processo final de industrialização e vai chegar, posteriormente, ao consumidor final, a nós, né? A mim e a você, que fazemos uso desses produtos que saem da indústria. Tá? Eu quero trabalhar também com vocês na aula de hoje, né? Obviamente, vocês já fizeram essa atividade em aulas anteriores, mas eu quero ver com vocês também os setores, tá? Então, o setor primário, que é segmentos da economia, né, que produzem matérias-primas, como, por exemplo, a questão da agricultura, a pesca, tá? E o próprio extrativismo mineral. A gente tem sempre que pensar que são setores que a economia depende dele e também a questão aí, volto a dizer, da empregabilidade em si. Tá? O outro setor é o setor da transformação, que é o setor da indústria, é o setor que faz, então, pega essa matéria-prima e modela ela, transforma ela e leva ela para que possa ser feito o uso final, né? Nós temos o outro setor, que é o setor terciário. Então, nesse setor, nós vamos encontrar toda a questão também, principalmente da empregabilidade, né? A questão onde você tem todo um setor de serviço e um manejo, né? Um manejo em si dessa matéria com relação à questão desse setor em si. Então, a gente percebe aqui que tanto o primeiro, quanto o segundo, o terceiro setor, eles são parte importante, né, para a questão da economia. Nessa hora vamos a um quiz. Eu queria ver com vocês, né, um tempinho para você resolver esse exercício junto comigo.
E aí, você já conseguiu resolver? Compreende-se por setor primário os segmentos da economia que produzem matérias-primas. Essa afirmativa, ela é falsa ou ela é verdadeira? Vamos à resposta? Ela é verdadeira. Ou seja, o setor primário é os segmentos, né, da economia que produzem matérias-primas. Ok? E porque o setor de serviço é o setor terciário. Então, tudo que você imaginar com relação à questão de comércio, prestação de serviço, você está trabalhando aí com o setor terciário. Vamos em frente? A questão da indústria. O que é a indústria, na verdade? Qual é a definição que nós temos para indústria? Então, indústria é um conjunto de processos de mecanização e também da mão de obra, ok? Então, isso é a ideia, né? Essa é a definição de indústria. E dentro dessa definição, quais são os tipos de indústrias que nós temos? Bom, então nós temos indústrias de bem de consumo, que é um tipo de indústria, né? Um modelo de indústria, que destina a produção para o consumidor final. Então, nessa etapa dessa indústria, se produz bens que vai para o consumidor final. Indústria de bens duráveis. Então, são fábricas de mercadorias, né? Como, por exemplo, nós temos a questão automobilística, as questões de materiais elétricos e eletroeletrônicos, indústria de bens não duráveis. Então, você vai produzir mercadorias, né, de gênero alimentício, gênero têxtil, né? Então, a parte têxtil aí, vestuários, remédios, cosméticos, né? Então, tudo isso faz parte da indústria de bens duráveis. Indústria de bens de produção ou pesada, ou a indústria de base, né? É aquela que vai transformar a matéria-prima para outras indústrias, por exemplo, a metalurgia, a naval, a petroquímica, a mecânica e indústrias de bens intermediário. Esse modelo de indústria, ela vai produzir equipamentos para a indústria, ou seja, equipamentos pesados, né? Como máquinas, automóveis, tratores e outros segmentos da indústria, pneus, rodas, enfim, né? Vamos a mais um quiz? Vamos lá?
Você já conseguiu resolver? Qual das alternativas está correta? A indústria é um conjunto de processos vinculado à mecanização da mão de obra? A indústria é um lugar específico que armazena materiais que não possuem mais uso? Qual das duas questões será que está correta, hein? Vamos ver? A questão A, aonde a indústria é um conjunto de processos vinculado à mecanização da mão de obra, ok? Portanto, a questão A está correta, e a questão B, ela está, obviamente, incorreta. Vamos em frente? Industrialização do espaço geográfico. Nessa fase aqui, nós vamos entender como que essa industrialização aconteceu, os períodos que se deram e como que se comportava a industrialização, nos seus primórdios. Vamos lá? Então, primeira revolução industrial. Nós temos aqui século XVIII, especificamente na Europa. Nós sabemos aqui que, por algumas questões peculiares da Europa, ela se torna, então, a pioneira no quesito da primeira Revolução Industrial e, posteriormente, a industrialização ela vai para a Europa. Mas isso é o quadro seguinte que nós vamos ver. Então, aqui, na verdade, a Inglaterra, eu estava dizendo, pela sua peculiaridade com relação à questão de ser a pioneira em si. O transporte na época era muito caro, então você transportar por via terrestre se tornava inviável. Mas como a Inglaterra está dentro de uma ilha, se tornou muito fácil para ela usar toda a questão do transporte fluvial, ok? A segunda revolução industrial é a partir do século XIX. Então, o que vai acontecer nesse momento? Um aperfeiçoamento dos modos de produção, ok? Então, aqui você tem uma melhoria nos formatos, nas maneiras, de você fazer essa transformação no formato de produção em si. A terceira revolução industrial nós vamos ter, então, a partir agora do século XX. Então, com a robótica, a genética e a nanotecnologia. Aqui nesse quadro nós temos um pouco mais explicado a respeito das revoluções industriais. Então, a primeira revolução industrial, recapitulamos aqui, processo através da energia hidráulica e do vapor. Então, esse processo de mecanização, vai se dar através das energias, da energia do vapor. Então, hidráulica, vapor, obviamente. A segunda revolução industrial, nós teremos o início da produção em massa. Aqui se aumenta o nível de produção. Então, proporcionado pela aplicação da energia elétrica. A terceira revolução industrial, nós vamos trabalhar mais com a questão da automação. Então, automação dos processos aqui. Então, aqui, em grande escala, o uso da informação. Então, a eletrônica e a informática são os carros-chefe aqui na terceira revolução industrial. E a quarta revolução industrial, nós vamos ter a fusão de tecnologias, que está combinada às esferas físicas, digitais e biológica. Sigamos em frente e vamos entender um pouquinho agora sobre a questão da desigualdade espacial da indústria. A indústria, ela aconteceu ao mesmo tempo? Já vimos que não, Já vimos que ela aconteceu no século XVIII, século XIX e século XX. Então, já na escala de tempo, não aconteceu nos mesmos períodos. E essa indústria, ela também era concentrada? Nós vamos entender que também não, A indústria foi sempre espalhada. Então, aqui
nós notamos que o Brasil, Argentina e Chile, você tem uma industrialização um pouco mais tardia, né? E os países periféricos são os países industrializados também, né? E os países centrais é aqueles que vai concentrar o maior número da sua industrialização em si. No segundo mapa aqui, nós temos continua o mapa mostrando o tamanho dessa desigualdade, né? Nós vemos o distanciamento em si das questões industriais, né? Note que pelas bolinhas aí maiores e menores, né, você vai detectando que os países que mais tiveram a industrialização são os países do norte, né? Seguindo em frente, nós temos aqui a questão ainda também um pouco mais detalhada da questão industrial no mundo, né? Então, grandes áreas industriais aqui na região dos Estados Unidos, aí nós temos as indústrias importantes também na Ásia, né? Especificamente ali as indústrias de tecnologia no Japão e as indústrias menores, né? Que vão se encontrar aqui principalmente na América Latina, né? Especificamente Brasil e Argentina em si. Como é que, falando da questão do Brasil, como é que está então a industrialização no Brasil? Bom, nós vimos, eu havia falado no slide passado, que a questão do Brasil ela foi tardia, né? Então, começa a ganhar corpo a partir de 1930, né? Então, nós temos aí a questão industrial do Brasil. Por quê? Porque até esse momento o Brasil era um país que trabalhava com as suas questões primárias, né? Então, o Brasil vai ter aí um avanço na indústria a partir da década de 30. Então, o processo, como eu já tinha dito, né, se dá aqui, tá, na década de 30 e tem o início aí com a questão do café, né? Então, o café em si, ele vai exercer um predomínio muito grande para a questão industrial. A parte, inclusive, dos meios financeiros oriundos da questão do café vai também ajudar nessa questão aí industrial e principalmente o governo, né? As empresas estatais nesse momento vai ganhar corpo, né? Como a nossa Petrobras e outras empresas aí. Tá? Obviamente que a crise do café também ela vai contribuir para essa questão aí da industrialização, né? Então você tem aqui, por um lado também, o êxodo rural, né? E você tem aí a indústria cada vez mais crescendo dentro das cidades. Como é que o Brasil hoje está na questão da economia industrial? Tá? Então, a participação da economia industrial do Brasil no mundo, né? Notemos aqui aonde está a colocação do Brasil. Estados Unidos aqui no topo, né? A gente percebe, inclusive, pela questão do PIB americano, né? Na casa de trilhões, né? Aí depois você tem o Japão, a China, né? A Alemanha, a Coreia do Sul e o Brasil, né? Está ali também aparecendo, né? Entre as economias, né? É uma economia da questão industrial emergente, ok? O Brasil é um país industrializado. Bom, a questão industrial, ela vai gerar problemas sociais e principalmente problemas ambientais. Problemas sociais oriundos da questão industrial
é a questão principalmente da empregabilidade, perca de postos de trabalho. E a questão ambiental, principalmente linkada às questões de poluição e perda aí na qualidade de vida. É evidentemente que a indústria dos primórdios, a indústria das décadas de 40, 50 e 60, elas não tinham os mecanismos de proteção com relação à questão ambiental. Então elas poluíam muito mais do que as indústrias de hoje, né? As indústrias hoje modernas, que tem todo um amparo, não só do ponto de vista da legislação, a legislação cobra isso, mas também há mecanismos tecnológicos, né? Que hoje ajudam, na verdade, para que essas indústrias poluam menos, ok? A questão também da exploração da mão de obra, isso é muito peculiar nos países subdesenvolvidos, né? Onde principalmente transnacionais adentram naquelas nações e vão trabalhar com essa questão aqui da exploração da mão de obra em si. Porque para a empresa transnacional, multinacional, é interessante esses países subdesenvolvidos para que elas possam obter mais lucro, mais condições da sua lucratividade, então acaba aí explorando a mão de obra. Vamos resolver mais uns exercícios? Vamos lá? Eu vou dar um tempinho para você resolver esses exercícios aí.
E aí, você já conseguiu responder a lista aqui dos nossos exercícios? Sim ou não? Vamos ver então aqui. Então, quantos são os setores da economia? Explique quais são esses setores. A número 2 é em que século e continente aconteceu a primeira Revolução Industrial. A número 3, identifique duas mudanças sociais e ambientais que aconteceram posteriormente dentro do espaço da industrialização. Então são 3 perguntas, fazem parte aí do seu exercício. Eu tenho certeza que você já conseguiu responder, mas quantos são então os setores da economia? Então, setor primário, setor secundário e setor terciário. Então, nós temos aqui os 3 setores presentes. A número 2. Em que século e continente aconteceu a primeira Revolução Industrial? Qual foi o século? Será que foi o século XV? Será que foi o século XVI? E aonde aconteceu? Aconteceu na Ásia? Aconteceu na África? Vamos ver a resposta? Então, a gente sabe que a primeira Revolução Industrial ela vai se dar na Inglaterra, especificamente lá no continente europeu. E a terceira? Identificar duas mudanças sociais e ambientais que aconteceram posteriormente à industrialização do espaço geográfico. Eu quero trazer aqui uma sugestão a você. Que você aí, segundo a sua realidade, quem sabe no seu bairro, ou quem sabe dentro do seu município, você faça um processo de observação. Observe se implementou alguma indústria nesse período ou se fechou alguma indústria nesse período. Que mudanças aconteceram dentro desse espaço geográfico? Você percebeu que houve melhoria dentro do seu município, dentro do seu bairro? Houve a questão da infraestrutura? Trabalharam-se, os órgãos públicos trabalhou com a questão do saneamento básico? Ou você acha que piorou a questão da poluição? Você acha que aumentou o nível de poluição? A questão do ruído, a tão conhecida poluição sonora? O que você acha? Você acha que melhorou ou você acha que piorou? E a questão social, Se abriu
uma nova indústria beneficiou a sua localidade, a questão do trabalho, quem sabe pessoas que você conhece conseguiu emprego, ou se essa empresa de repente fechou, por alguma razão, alguma circunstância, e houve perca de postos de trabalho, alguma pessoa, de repente até ligada a você, ou que você conhece, essa pessoa de repente ficou desempregada por causa do fechamento desta indústria. Então penso eu que caberia aqui nessa sugestão da questão número 3, para você fazer essa análise, para você olhar e perceber se houve essas mudanças, tanto no aspecto social, partimos do pressuposto que está falando de pessoas, então é todo o contexto social, e o aspecto ambiental, obviamente está falando do espaço físico, Então, houve essas mudanças e da sua parte houve percepção dessas mudanças? Analise aí e depois chegamos a uma conclusão juntos, ok? Eu quero agradecer vocês que estiveram conosco nessa aula, e dizer a você que estude em casa e até a próxima aula. Um grande abraço.